Palavra escrita de Deus. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Meu muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia e Deus te abençoe. Gente, houve a pré-história antes do dilúvio e por um tempo após ele também. Na pré-história não havia escrita, mas os cérebros eram tão poderosos que nem havia necessidade dela. Eles não esqueciam. Os estudiosos começaram a chamar o tempo de história quando foi possível registrar o que acontecia, por meio da escrita, mesmo que ainda um tanto precária. Foi somente na antiga Mesopotâmia que a escrita foi elaborada e criada, por volta de 4000 a.C. Os sumérios ali desenvolveram a escrita cuneiforme. Usavam placas de barro onde cunhavam essa escrita. Os egípcios antigos também desenvolveram a escrita quase na mesma época que os sumérios, por meio de hieróglifos. Aqui temos então exemplos da escrita antiga. O surgimento da escrita é um marco importante na história do mundo por demarcar a separação entre a história e a pré-história, iniciando o registro dos acontecimentos. Por volta do ano 3000 a.C., na Mesopotâmia, os sumérios desenvolveram uma escrita silábica para representar a língua suméria falada, método adotado também pelos acádios e que leva à criação dos alfabetos que temos hoje. Vários são os fatores que explicam o nascimento da escrita. A necessidade de contabilizar, por exemplo, os produtos comercializados, os impostos arrecadados e os funcionários do Estado. O registro das genealogias reais e das realizações dos governantes. O levantamento da estrutura das obras que exigia a criação de um sistema de sinais numéricos para a realização dos cálculos matemáticos, um outro exemplo. E no tempo de Abraão, escavações arqueológicas de Ur, na antiga Caldeia, tem comprovado que ele era cidadão de uma metrópole altamente civilizada. Nas escolas de Ur, os meninos aprendiam leitura, escrita, aritmética e geografia. No tempo de Moisés já havia escrita fonética, alfabética ou também chamada silábica. Estudiosos modernos sustentam que Moisés escolheu a escrita fonética para escrever o Pentateuco. O arqueólogo William Albright datou essa escrita como sendo do início do século XV a.C., tempo de Moisés. Interessante notar que essa escrita foi encontrada no lugar onde Moisés recebeu a incumbência de escrever seus livros. Está lá em Êxodo 17:14, dá uma lidinha. Veja o que disse Mary Unger sobre a escrita do Antigo Testamento, um historiador. A coisa importante é que Deus tinha uma língua alfabética simples, pronta para registrar a divina revelação, em vez do difícil e incômodo cuneiforme de Babilônia e Assíria, ou o complexo hieróglifo do Egito. Moisés, por certo, sabia escrever na escrita egípcia conforme Atos 7:22. Ele era muito bem estudado, mas também aprendeu a escrever na linguagem silábica dos fenícios, pois se tivesse escrito em hieróglifos, só no tempo de Campolion, em 1822, é que teríamos acesso ao Pentateuco, olha só. Nem os discípulos e nem Jesus teriam acesso a esses livros. No princípio do século XX, nos anos 1904 e 1905, escavações na Península do Sinai levaram à descoberta de uma escrita muito mais simples que a hieróglifica, e era a alfabética. Com essa descoberta, a origem do alfabeto se transportava da época dos fenícios para os seus antecessores, séculos antes, os cananitas, que viveram no tempo de Moisés e também antes dele. Portanto, foram esses antepassados dos fenícios que simplificaram a escrita e passaram a usar o alfabeto em lugar dos hieróglifos, isto é, sinais que representam sons ao invés de sinais que representam ideias. Moisés, vivendo 40 anos numa região chamada Midian, onde essa escrita era conhecida, viu nela a escrita do futuro e passou a usá-la por duas grandes razões. Primeiro, a impressão grandiosa que teve de usar uma língua alfabética para seus escritos e que se compunha de apenas 22 sinais bastante simples, comparados com os ideográficos que aprendera nas escolas do Egito. Moisés compreendeu que estava escrevendo para o seu próprio povo, cuja origem era semita como a dos habitantes da terra onde estava vivendo, e que não eram versados em hieróglifos por causa de sua condição de escravos.
Portanto, irmãos, amigos, pouco antes de Moisés escrever, Deus providenciou a escrita já muito parecida a nós. A escrita silábica, fonética, alfabética. Assim, o Pentateuco se tornou compreensível a todos e pôde ser traduzido em várias línguas pelos copistas. A escrita tem a vantagem de perpetuar as ideias e garantir que elas não sejam deturpadas ou alteradas. Pela escrita, o Pentateuco e o livro de Jó chegaram até nós. Pela escrita hoje, se pode estudar, obter conhecimento, registrar ideias, transmitir conhecimento, ensinar e, principalmente, educar e ser educado. Isto é, transformar caráteres e ter o caráter transformado. O Espírito Santo usa a linguagem para nos santificar, seja ela falada, seja escrita. Ele se comunica com o nosso cérebro por meio da linguagem. Assim somos santificados gradativamente, cada dia um pouco mais. Por isso a importância de cair na rotina, estudando diariamente a palavra divina, com o auxílio da lição da Escola Sabatina. Deus te abençoe. Até amanhã.